Fala galera, como que vocês estão? Como que tá aí o preparativo para a prova da Polícia Civil aí da Paraíba? Espero que vocês estejam assim muito dedicados, né? Estudando direitinho todos os dias. É muito importante, tá, gente? Todo dia. Ai, não tive tempo hoje, professora. Tenho certeza que meia horinha do seu dia você consegue fazer uma leitura rápida, uma leitura dinâmica em algum conteúdo, resolver um pouquinho de questão, qualquer coisa. O importante é não desistir, não desanimar. Vamos pegar isso aí, vamos estudar, tá? Esse cargo é de você. Eu tenho certeza, esse cargo é seu, ele lhe pertence e você não vai deixar ele escapar. Então, para isso, a gente tem que se dedicar um pouquinho. Depois vocês curtem, mas por enquanto o momento é de dedicação. Estou aqui hoje para trazer uma dica para você, direito administrativo. Selecionei alguns pontos aí que eu acho que são bastante importantes. Sobre o quê? Sobre servidores públicos, né? Vai cair para você, servidor público. Vocês estudaram essa matéria? Eu espero que vocês tenham estudado. Hoje nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer apenas uma revisão, tá? Então, a gente vai passar por vários pontos aí desse conteúdo que trata dos servidores públicos, pontos que eu acho, assim, muito importantes. De onde que eu tirei que esses pontos são importantes? De provas antigas, tá? Que tem costume de cair nos concursos públicos mesmo. Então, separei aí alguns pontos chaves para a gente tratar juntos aqui e eu tenho certeza que vai te ajudar. Na hora da sua prova, vocês vão lembrar da professora aqui, tá? Então, vamos lá, gente. Vamos começar aqui a nossa revisão top sobre servidores públicos. Olha só, gente, são muitas regras, de verdade. A lei é cansativa, né, de ler ela integralmente, eu sei disso. Não acho que é legal a gente ficar fazendo leituras, né, assim, desgastantes, cansativas, mas é necessário. Não é legal, não é o que vocês gostam de fazer, eu tenho certeza disso também, mas é necessário, tá? Então, assim, são muitas regrinhas, são muitos direitos, são muitos deveres, são muitas penalidades. Tentem criar aí alguma forma mais dinâmica para vocês conseguirem assimilar, né? Tentar memorizar algumas partes, né? E vão fazendo assim, vão lendo um pouquinho por dia, que até o dia da prova vocês conseguem ler tudo que precisa. Então, olha só, gente, o que são os servidores públicos no nosso direito administrativo? São aqueles que exercem uma atividade pública de natureza profissional, remunerada e estão sujeitos à hierarquia funcional, a um regime jurídico próprio da entidade. Então, possui essa diferença, é um regime jurídico próprio de cada entidade. Esses servidores, gente, eles são classificados em 3 tipos, olha só. São os servidores temporários, os empregados públicos e os servidores estatutários. Quem são os servidores temporários, pessoal? São aqueles que vão surgir para suprir uma necessidade de excepcional interesse público por um tempo determinado, tá? Então, tá lá na lei, ó, lá na Constituição Federal, no seu inciso 9º, é aquele que vai cobrir, algum momento que a administração pública precisou temporariamente. Não fala exatamente qual seria esse prazo, mas vamos supor em 1 ano, em 6 meses, mas vai estar lá, é de caráter temporário. Um exemplo desse servidor aqui seria um professor substituto de uma rede de ensino pública, beleza? E quem são os servidores seletistas, também chamados aí pela doutrina empregados públicos ou servidores seletistas? São aqueles que possuem um regime jurídico híbrido. Como assim, professora? Eles são regidos pela CLT, em regra. Eles são regidos pela CLT. Só que o seu regime jurídico, ele é híbrido. Algumas normas aqui de direito público também serão aplicadas para esse servidor seletista. Como, por exemplo, a investidura no cargo. Para eu investir um servidor seletista em seu cargo, ele necessita de fazer o quê? Um concurso público. Só que não são todas as regras de direito público que irão incidir nesse servidor seletista.
Esse servidor, por exemplo, ele não adquire estabilidade. Ele fez um concurso público, só que ele é um empregado público, ele é um servidor seletista. Este servidor não adquire estabilidade, tá? Diferente do servidor estatutário. Quem que é o servidor estatutário? É aquela pessoa legalmente investida em um cargo público. A doutrina também chama de servidor público em sentido estrito. Vamos classificar o cargo público. Nós temos 3 tipos aí de cargo público que vocês podem ser investidos. Olha só. O cargo vitalício, tá? É aquele que você irá adquirir uma vitaliciedade em 2 anos de efetivo exercício. Esses cargos aqui são aqueles ocupados pelos magistrados, pelos membros do MP, pelos membros do Tribunal de Contas, tá bom? E nós temos o cargo efetivo, que é esse cargo de vocês, que vocês estão fazendo o concurso agora. É esse cargo efetivo que irá pertencer a vocês. Por quê? Este cargo aqui, para entrar, precisa de concurso público? Sim. Vou adquirir estabilidade? Vou. Depois de quanto tempo? Depois de 3 anos de efetivo exercício, né? É o chamado estágio probatório. E aí nós temos também o cargo em comissão. Este cargo em comissão não há necessidade de concurso público. É um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Então vamos lá. Como que ocorre essa investidura? Tanto em cargos públicos quanto em empregos públicos, pessoal. Através de concurso público. Olha só. E como que funciona um concurso público? Ele pode ser de provas ou de provas e títulos, tá? Vai depender de cada entidade aí que vai realizar esse concurso público. E no edital já tem que vir tudo especificando, né? Como que será realizado, se vai ser só provas e títulos, tá? Então, é isso, através de concurso público que se dá investidura em cargos públicos e empregos públicos. Qual que é o prazo de validade do concurso, gente? Vocês esqueceram? Não esqueceram não, né? Essa perguntinha cai em prova, assim, demais. São 2 anos, até 2 anos. Eu posso criar né? A Polícia Civil pode criar um concurso público que tenha validade de 1 ano? Pode. Esse concurso é até 2 anos. Podendo ser prorrogado por igual período. Então, se lá no edital fala que aquele concurso terá validade de 1 ano, ele pode ser prorrogado por quanto? Por mais 1 ano, tá? Mas, se eu coloco que o concurso terá validade de 2 anos, ele pode ser prorrogado por mais 2 anos. Então, o limite máximo de validade de um concurso público são 4 anos, certo? Conseguiram pegar aí? E aí, gente, quando que se inicia a contar o prazo do concurso? É desde que sai o seu edital? É desde o momento da prova? Não. É a partir da data de homologação. Então, a partir da homologação do concurso público que irá começar a correr aqui este prazo definido no edital, que geralmente ocorre assim de 2 anos mesmo, tá? E aí, como que se dá a nomeação? Depois que vocês são aprovados, quando vocês serão nomeados? Gente, olha só, a aprovação em um concurso público, em regra, gera uma mera expectativa de direito. Isso é quando é aquele concurso, assim, cadastro de reserva, por exemplo. A administração pública não falou quantas vagas. Então, é uma mera expectativa de direito. Você pode ou não ser nomeado, né? De acordo com a necessidade da administração. Surgiu uma vaga. Ah, temos aquele concurso público ali, vamos pegar o primeiro aprovado. Mas não necessariamente será, algum deles será nomeado. Então, pode ser que nem o primeiro colocado seja nomeado. Pode acontecer. Mas tirando essa hipótese, se o concurso público que vocês estão fazendo, por exemplo, tem uns 50 vagas, então, os 50 primeiros deverão ser nomeados. É, professora? É. Isso, gente, significa que se a administração pública colocou lá no seu edital que possui 50 vagas, todos aqueles primeiros 50
classificados, aprovados em todas as etapas lá do concurso público, eles devem ser nomeados, tá bom? Qual que é o momento dessa nomeação? Então, aí já depende da administração pública. A administração pública tem até o final do prazo de validade do concurso para nomear aquele aprovado. Então, vocês podem demorar até 4 anos, a depender do concurso público, para ser nomeado. A professora chamou o primeiro com 1 mês. Então, isso significa que os outros vão ser chamados rapidinho também? Não, não significa. A administração pública pode nomear 10 no primeiro mês e pode nomear os outros 40 que faltam no final dos 4 anos, findando os 4 anos. Pode. Ela tem esse prazo, tá? Ela não necessariamente precisa ir chamando uma certa ordem né, de tempo. De mês em mês ela tem que chamar 1, de mês em mês ela tem que chamar 10. Não, ela vai chamando de acordo com a sua necessidade, quando vai surgindo algumas vagas para aquele cargo específico que você prestou concurso, tá? Mas ela, dentro desses 4 anos, ela é obrigada a te chamar. Não pode passar desse limite temporal, beleza? E a estabilidade? Passado um tempo da sua nomeação, você, servidor público, vai adquirir a tão sonhada estabilidade, né? Que todo mundo fala dessa estabilidade, que vocês tanto almejam, né? Dentro do seu cargo público aí. É após 3 anos, gente. Então, essa estabilidade é adquirida após um estágio probatório, que são de 3 anos de efetivo exercício naquele cargo público que você está ocupando. Ao final desse período de 3 anos, o que ocorre? Ocorre uma avaliação de desempenho e você deve ser aprovado, geralmente feito aí pelos chefes, né, do seu setor. Então, você passa, sim, por uma avaliação no final desses 3 anos e, após isso, você adquire a estabilidade. Essa estabilidade, gente, não significa que vocês nunca perderão aquele cargo que vocês conseguiram ocupar, né? Mas, para te tirarem, para você perder esse cargo, é muito mais difícil. A gente tem aí 4 hipóteses, então, da perda do cargo do servidor. Tá lá na Constituição Federal, olha só, trouxe aqui para vocês. O servidor público Estado só perderá o cargo. Primeira situação, sentença judicial transitada em julgado, tá? Precisa haver, o trânsito em julgado. Olha esse detalhe importantíssimo. Precisa haver o trânsito em julgado da sentença? Sim. Mediante um processo administrativo que seja assegurada a ampla defesa. Ou mediante o procedimento de uma avaliação periódica de desempenho na forma da lei. E despesas de pessoal com ativo e inativo da União, quando há, gente, um excesso de despesas da União, do Estado, Distrito Federal e municípios, com o pessoal, né, com servidores públicos, há um excesso de despesas que aquele ente não está conseguindo mais manter. Neste caso, pode haver a perda do cargo também. Aí tem vários requisitos que tem que cumprir, tem um rol. Isso é quase impossível de acontecer, tá, pessoal? É muito difícil mesmo. É a última hipótese, é quando, assim, quebrar total aquele ente a qual você está vinculado. E vamos falar sobre acumulação remunerada de cargos públicos. Esse tema costuma cair bastante em prova. Eu quero que vocês tenham esse tema assim, na ponta da língua de vocês, tá? É importante, sim. Olha só, o que acontece? Vocês sabem que tem alguns casos em que pode acumular, né? Pode acumular o cargo público. Mas aí, na hora da prova, vai falar lá, o servidor pode acumular cargos públicos. É verdade esse enunciado? Não. Por quê, pessoal? Porque, em regra, nós falamos que é vedada a acumulação remunerada, tá? Então, leiam com atenção a questão de vocês.
Porque, em regra, não se aceita a acumulação remunerada de cargo público. Então, em regra, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, então nós estamos falando de uma exceção, certo? Quando houver uma compatibilidade de horários, então olha só, precisa demonstrar, talvez na questão, se colocar um casinho para vocês, precisa haver compatibilidade de horários e observado em qualquer caso disposto no inciso 11. Olha só, então eu posso acumular 2 cargos de professor, posso acumular um cargo de professor com um outro técnico ou científico e posso acumular 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. São essas as exceções trazidas pela nossa Constituição Federal. E aí aqui, pessoal, temos uma outra exceção, quando a gente trata de cargo político, tá? Então, quando a gente trata de cargo político, pode haver sim uma acumulação, mas temos várias regrinhas para seguir. Olha só, se a gente tratar de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, necessariamente o servidor ficará afastado, tá? Se for um desses cargos aqui, de mandato desses cargos aqui, afastado, afasta-se o servidor. E se for um mandato de prefeito? Nesse caso, ele será afastado e ele poderá optar pela sua remuneração. Se ele quer, durante o mandato de prefeito, receber a remuneração de prefeito, ou se ele vai optar pela remuneração do cargo ou emprego público dele, tá? Então, ele tem essa opção de escolher qual remuneração que ele vai receber. Tratando de vereador, pessoal, olha só, se houver compatibilidade de horários, é possível isso, professora? É possível. Vamos colocar aqui, por exemplo, um professor que trabalha à noite na escola pública. Se ele for vereador, ele tem todo o dia para atuar na cidade como vereador e durante a noite ele continua mantendo seu emprego de professor. Aí, nesse caso, ele perceberá as vantagens do seu cargo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Ele irá receber as 2 remunerações. Tranquilo. Se não houver essa compatibilidade de horários, aí ele vai optar, igual o prefeito, qual remuneração ele irá escolher para receber. Beleza? Tranquilo? Depois vocês dão uma lidinha nesses outros assuntos. O que eu tinha para falar era até aqui. E as responsabilidades dos servidores, pessoal. Os servidores, eles podem ser responsabilizados civilmente, penalmente e administrativamente, tá? Juntos, simultaneamente, nessas 3 esferas, ou apenas em uma, separado, tá? Ele pode ser responsabilizado nas 3. Junto, professor, ele pode ser condenado civilmente, penalmente e administrativamente sobre o mesmo fato? Pode. Porque cada procedimento irá correr numa esfera diferente. Então, ele pode sofrer penalidades nas 3 esferas. Pode ser junto ou separado. Pode ser que, por aquele caso, ele foi absolvido em uma esfera, mas na outra não. Na outra, ele será condenado. Pode acontecer. Tá? O que vocês precisam saber é que pode sim ser responsabilizado civil, penal e administrativamente, simultaneamente ou não. Quando irá ocorrer a responsabilidade civil? Ela decorre da ocorrência de dano e consiste no respectivo ressarcimento. Geralmente é quando envolve aí o din-din, né? E penal? Quando eu necessito aplicar sanções penais. Quem pode aplicar sanções penais é apenas lá no direito penal. Então, transfiro para a esfera penal. E administrativa? Decorre da prática dos ilícitos administrativos, previsto no Estatuto dos Servidores. Tá? E aí vai ser um processo administrativo. Temos uma exceção, pessoal, de quando o servidor for absolvido em uma esfera, ele necessariamente deverá ser absolvido nas demais. Olha só, é o artigo 126 da Lei 8.112. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal,
que negue existência do fato ou a sua autoria. Então, a lei traz pra gente apenas essas duas hipóteses, tá bom? Não inventem outras. Só tem essas duas hipóteses. Como assim, professor, inventar outra? Porque o servidor ele pode ser absolvido na esfera criminal por outro motivo. Como, por exemplo, ausência de provas, faltou provas. Então, ele foi absolvido porque não conseguiu comprovar. Faltou prova. Nesse caso, ele deve ser absolvido nas outras esferas também? Nesse caso, não. Porque a lei só traz pra gente que isso será vinculado se houver uma absolvição criminal que negue existência do fato ou que negue a autoria do servidor. Ocorrendo alguma dessas duas hipóteses, aí sim o servidor também deverá ser absolvido na outra esfera, na esfera civil e na esfera administrativa. Fechou? Trouxe uma questãozinha para a gente colocar aqui em prática nossos conhecimentos juntos e vocês perceberem se pegou ou não todas as dicas. Vamos lá. Olha só. Com base na Lei 8.112, julgue o item que se segue. A nomeação, olha só, falamos de nomeação, ela poderá se dar tanto em caráter efetivo quanto em comissão, dependendo ambos os casos de prévia habilitação em concurso público de provas ou provas e títulos, certo? Errado, né, gente? Uai, professora, tá errado porque você não falou que o concurso é de provas ou de provas e títulos? Falei, mas isso se trata do cargo efetivo. Estão lembrados? Olha só, aqui ele colocou o cargo em comissão junto. Cargo em comissão não precisa de concurso público. Então, não precisa de prévia habilitação em concurso público, tá? Tá aí o nosso erro dessa questão. Então, é errado. Leiam com atenção na hora da prova, gente. São detalhes que a gente cai. Vamos ver a próxima. Deixa eu apagar aqui. Foi realizado um concurso para preenchimento de vagas para determinado cargo público de natureza civil da Administração Direta Federal. Após a divulgação dos resultados, os aprovados foram nomeados. Até aí tudo bem. Considerando essa situação hipotética e o que dispõe a Lei 8.112, julgue o item subsecutivo. Os aprovados no referido concurso serão investidos em cargos em comissão, mediante posse, e somente adquirirão estabilidade se, após 3 anos de efetivo exercício, forem aprovados no estágio probatório. E aí, pessoal, erradíssima essa questão. Por que, professora? Olha aqui, gente. De novo, a questão está tratando do cargo em comissão. O cargo de comissão, ele é de livre nomeação e livre exoneração. Esse cargo, ele não exige concurso público. Esse cargo, ele não possui, não tem como o servidor conquistar a estabilidade, tá? Então, essa questão está errada. Trouxe mais uma para vocês? Trouxe. Olha só. Ainda no que se refere à corregedoria e ao direito disciplinar, julgue o item a seguir. Não poderá ser responsabilizado na esfera administrativa, policial rodoviário federal, que tenha respondido criminalmente por suposta prática de infração penal e tenha sido absolvido com fundamento que negou a existência do fato. E aí, acabamos de ver. Tá certo, gente? Tá certo. É exatamente isso que traz na lei, lá no artigo 126 que a gente viu. Negou a existência do fato. Olha só, o policial foi absolvido lá na esfera criminal. Por conta de qual hipótese? Negou a existência do fato. Certíssimo. Então, por conta disso, o policial rodoviário federal não poderá ser responsabilizado na esfera administrativa. Perfeita essa questão. Vamos ver mais uma. Vamos lá.
Durante a fase de instrução processual de determinada ação civil pública por improbidade administrativa, um réu, servidor público, foi afastado das suas funções por determinação judicial para resguardar a instrução processual. Sobreveio o julgamento de procedência dos pedidos e o réu foi então condenado à perda da função pública. Olha só. Tendo o caso em tela como referência, julgue o item a seguir à luz do disposto na Lei 8.429. É correto afirmar, com base nessa lei, que o agente público recebeu remuneração enquanto permaneceu afastado do exercício do cargo, por determinação judicial, para resguardar a instrução processual. E aí, gente, vocês marcariam certo ou errado? O policial, ele foi afastado do cargo enquanto corria lá, né, o procedimento dele. Durante esse afastamento, ele continua recebendo sua remuneração ou não? O que vocês acham? Continua, gente. O policial, ele continua recebendo, tá? Por quê? Porque ainda ele foi afastado para resguardar a instrução processual. Ainda não tem o julgamento definitivo, ainda não correu o trânsito em julgado. Vai que ao final desse procedimento, este servidor é absolvido, ele não tem nada a ver com aquilo que estão falando dele, aquele motivo que ele está sendo julgado lá, ele não tem envolvimento nenhum. E aí ele vai retornar ao serviço normalmente. É justo eu tirar a remuneração dele durante esse período, se eu ainda não tenho certeza se foi ele mesmo o autor, se não foi, daquele caso específico? Não é justo. Então, durante esse período de afastamento, o policial ele permanece recebendo a sua remuneração. Tá certo? Olha só, até coloquei aqui o artigo para vocês. É o artigo 20 da Lei 8.429. A perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, precisa haver o trânsito em julgado para ele perder a função pública. Só que, olha só, a autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento do agente público do exercício do cargo, emprego ou função, sem prejuízo, olha aqui, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à instrução processual. Percebem? Então, pessoal, pode ocorrer sim, pode ser afastado durante essa instrução processual, pode, mas o servidor permanece recebendo aquela remuneração que lhe é de direito. Beleza? É só a gente... Ai, professora, eu nunca ouvi falar disso. Mas vamos pensar um pouquinho. Ele só vai perder o cargo após o trânsito em julgado, olha só. Só é efetivada com o trânsito em julgado da sentença. Pensa se aquele servidor foi absolvido. Olha a injustiça que cometeram com ele durante todo esse tempo que ele ficou afastado, esperando o trânsito em julgado, né? Então não é justo. Então ele continua assim, ele será afastado e continua recebendo a sua remuneração. Ok? Depois vocês dão uma lida aí nessa lei, nos artigos próximos aí para vocês verem como que funciona, tirar a dúvida que vocês precisam. Voltem aí nas nossas aulas mais completas, se ficou alguma dúvida sobre aí o que a gente viu, porque como eu disse para vocês no início da aula, a gente ia fazer uma revisão. Então, eu tenho certeza que eu passei por alguns pontos assim superficialmente, mas a ideia dessa aula hoje era assim, ó, tocar em alguns assuntos e fazer vocês relembrarem do que foi falado em aula com vocês, tá? Em aula, nas nossas aulas completas, está tudo muito mais aprofundado, detalhado, explicado. Pega lá no material, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Só mandar também um direct lá no Instagram que a gente resolve. Então é isso, pessoal. Desejo a vocês uma excelente prova e que vocês conquistem esse sonho aí de se tornarem policiais, ok? Uma boa prova.